Como todos sabem, o André, e acho que alguns não sabem, o André está lá nos Estados Unidos, estado de New Jersey, encostado ali a Nova York, fazendo um curso, preparando o curso dele de pós-doutorado. Quero convidar você a orar neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos por esta noite que estamos aqui reunidos. Reunidos, Senhor, porque entendemos e compreendemos e aceitamos que o Senhor é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. E o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor acalente os nossos corações neste momento. Nos dá a tranquilidade necessária para que possamos sentir a Tua presença, o Teu toque, o Teu falar aos nossos corações. Sarar nossas feridas, Senhor, tem misericórdia de nós. Inclina Teu olhar para nós. É o que nós te pedimos, pelo amor de Cristo Jesus. Amém. O André está lá nos Estados Unidos. O frio lá, como todos temos visto, está terrível, né? Acho que chegou a menos 20, menos 30 graus lá. Caindo neve lá. Chovendo neve de montão. Eu tive a oportunidade de passar um inverno lá nos Estados Unidos. Quando fui fazer um curso também lá. E é curioso que você tem que aprender, né? Nós não estamos acostumados a andar, a se movimentar, a ter a rotina do dia a dia, uma situação de neve, de gelo, né? E nós temos que aprender a andar na rua, porque é curioso que você olha assim na calçada, tá normal. Só que existe uma película muito fininha de gelo que se forma, e aquela película ela é transparente, né? Você não percebe que ela está ali. E você, quando você vai andando, você escorrega, cai, não para em pé, tenta levantar novamente. Então tem todo um processo de você se vestir para poder você sair. Eles chamam o processo cebola, né? O modo cebola, que você vai pondo camadas de roupa para poder você sair. Porque todos os ambientes são climatizados, dentro de casa, dentro da igreja, todo local, o comércio, tudo climatizado, quentinho, né? E quando você sai da rua, você tem que estar bem agasalhado. E aí você vai, quando você chega dentro dos ambientes, você não vai tirando tudo, você vai tirando por camada. Tira primeiro uma, tira dois, então você vai tirando, parecendo o rocambole, né? Você vai tirando, massa folhada, sabe aqueles de massa folhada? Você vai tirando, até ficar só de camiseta normal. Depois, quando você vai sair para fora, você põe de novo um monte de roupa para poder você não passar frio, as pontas do corpo, da orelha, você tem que colocar uns tampõezinhos, né, bonitinho lá, para poder não começar a gangrenar a sua ponta de orelha, né? Então, as pontas dos dedos, do lado. Então, requer um aprendizado. E é isso que eu queria compartilhar com você nesta noite, sobre o aprender, sobre a necessidade que temos de nos colocarmos nas mãos do Senhor para aprender o novo, para mudar, se for necessário. E é curioso que tem gente que não gosta de aprender. Tem gente que acha que já sabe de tudo e que não precisa aprender mais nada, que já está completo. O pessoal é terrível, né? Porque não tem diálogo com esse pessoal, né? E é triste porque vive de modo estagnado, não há mudança, porque não quer aprender o novo. Acha que já sabe tudo, não admite que você ensine alguma coisa. Tem gente que é assim. Tem gente que não quer aprender mesmo. Tem gente que não quer aprender mesmo. E tem aqueles que não querem ensinar para que você aprenda. Porque o aprender, o crescer,
é você se libertar das amarras daquele que conhece, daquele que detém o conhecimento. E deter o conhecimento é poder para muitos. Eu tenho uma história interessante que uma pessoa que foi para uma empresa, primeiro dia de trabalho, e aí o responsável falou: olha, você, primeiro dia de trabalho, você procure o fulano de tal, ele vai direcionar você. Aí procurou o chefe chegou na sessão: olha, eu sou novo, primeiro dia, que bom que é o primeiro dia. É o seguinte, você procure fulano, que ele trabalha lá no nosso setor já há muito tempo, fique com ele, que ele vai te passar as orientações, para você saber o que você faz aqui. E o rapaz foi, rapaz novo, né? Cheio de gás, na ponta dos cascos, como se diz, cheio de vontade. Aí chegou lá e falou: olha, eu sou fulano, comecei hoje a trabalhar. O senhor falou assim, um senhor, né, de idade, né, quase minha idade assim, já vivido algumas décadas, trabalhava há muito tempo da empresa, conhecia de tudo. Eu queria saber o que eu preciso fazer. E era uma empresa de elementos ferroviários, rodas de trem e tal. Ele falou assim: ó, que é o seguinte, você pega esse martelo e você tem que pegar esses rodados, um monte de rodados, né? Você dá 3 pancadas nas rodas. Você vai dando 3 pancadas. Até o final, depois você libera isso para... Isso vem da produção. Você dá 3 pancadinhas e vai dando 3 pancadinhas. E depois você libera, chama empilhadeira, e isso libera para o estoque, e o estoque leva para depois ser utilizado na linha de montagem. Ele falou: tá bom, só isso. Aí o cara começou, pim, 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 batendo. Ele bateu umas 20, 30, 40 rodas. Chegou aqui, peraí. O que eu estou batendo? Para que serve bater nessas rodas aqui? O que eu faço? Por que eu estou batendo? Aí chegou e falou: fulano, por favor, senhor. Já acabou já? Não acabei não, estou na metade. É que eu estou com uma dúvida. Eu queria perguntar para o senhor, por que eu bato 3 vezes na roda aqui? Eu falei assim: você é folgado mesmo, você é folgado. Eu estou aqui há 30 anos, não sei, cara, não perguntei. Você já chegou, já quer saber das coisas, já quer ir na janelinha já? Tem gente que não quer aprender e não quer que você aprenda. Mas aprender é uma oportunidade maravilhosa de se modificar, de crescer. E Deus se agrada disso. Saiba que tem um Deus que quer que você cresça, quer que você aprenda. Quer que você modifique a maneira de você entender as coisas para que você possa ter uma experiência diferente com Ele. E isso está muito claro para nós. Houve um tempo, talvez, que eu era assim. Eu achava que sabia das coisas. E as coisas que eu tinha aprendido na minha meninice, ou talvez na minha adolescência ou juventude, eram coisas certas que não precisavam e não deviam ser mudadas. Mas se existe uma coisa boa, é o tempo. Se existe uma coisa boa, é a possibilidade de você envelhecer, porque você vai vendo a vida e você vai compreendendo que isso não é verdade. E se você ainda é novo e pode ter esse entendimento logo, cedo, isso é maravilhoso. Porque Deus quer que você aprenda, Deus quer que você mude, Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja renovado a cada manhã. Louvado seja Deus por isso. Deus não quer que nós estejamos estagnados, queridos. Deus não quer que nós estejamos imutáveis. Porque se assim formos, Ele não mudará a nós. Ele não terá possibilidade de agir nas nossas vidas e fazer nós pessoas diferentes. Pessoas capazes de identificar a presença dEle, não somente na Bíblia, não somente quando estou no culto, mas em todas as coisas que são feitas, porque foi Ele que fez todas as coisas. E é muito bom quando você vai na palavra de Deus e na Bíblia, e você percebe que
tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o próprio Jesus de Nazaré nos ensina a aprendermos. E eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Jeremias, conhecidíssimo. E eu vou colocar aqui os meus olhos, porque senão eu não vou enxergar nada. Convido você a abrir o livro de Jeremias, capítulo 18. É aquele texto que fala da casa do oleiro, muito conhecido. E se você gosta que se dê tema e mensagens, eu tenho um tema aqui. O título da nossa mensagem, porque a mensagem também é sua, é a arte divina de nos refazer. Nos refazer é uma arte divina. Deus é um artesão, Deus é um artista. E nós somos a obra-prima das mãos dele. E ele nos modifica a todo momento, a cada segundo, ele nos modifica, ele nos move, ele nos molda. E temos que estar aptos, temos que estar disponíveis a essa mudança, a esse lapidar de Deus. Não podemos ser estáticos, imutáveis. Cada instante carrega um convite radical. E esse convite de Deus para a sua vida e para a minha é aprender, romper e avançar. É impossível entrar nessa dinâmica de romper com as coisas que não nos faz bem, que nos atrapalha, que atrapalha o próximo, que atrapalha a nossa vida com Ele, com Deus. É necessário aprendermos, é preciso mudarmos, para que possamos romper dessas amarras, para que possamos seguir em frente, para que possamos avançar a nossa vida espiritual. Paulo diz que a vida espiritual do cristão é de fé em fé, é de altos e baixos, não é uma constante, e muito menos estático e imutável. Diz lá o texto, acompanhe comigo, lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler um pequeno trecho aqui. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Veio a Jeremias da parte do Senhor. Gosto da palavra do César quando ele vem. Da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Amém? Queridos, Deus é um artista e com paciência nos molda. Deus é um artista e com paciência nos molda. Nós somos a arte, a obra-prima do Senhor. E outra coisa importante que eu tenho aprendido é que todo tempo é tempo de aprender. Cada segundo da nossa vida é tempo de aprender e ir em direção ao novo. Abrir-se ao aprender é permitir que o novo nos refaça por dentro. Quando você aprende algo novo, você não somente está aprendendo no seu intelecto, mas todo o seu interior está ocorrendo uma mudança de comportamento, de entendimento, de modo de agir, de modo de se relacionar com as pessoas. O novo faz isso. Deus renova caminhos para nós. Interessante que uma coisa que nos chama atenção, que me chama atenção, e sempre que li esse texto, já ouvi muitas mensagens, ele avança um pouco mais, não é verdade? O texto avança um pouco mais, e os pregadores dão muita ênfase
no fato de que Deus está dizendo para Jeremias, que é a conclusão da lição que Deus está dando para Jeremias, que ele vai fazer uma mudança, ele vai moldar Israel de acordo, da mesma forma que o oleiro está mudando ali o vaso, porque o oleiro está trabalhando no vaso, barro mole, na roda, a roda é colocado, acho que todo mundo já viu como é que alguém faz o vaso de barro em cima de uma roda, ele vai batendo o pé em cima do pedal e aquilo vai girando e você vai moldando de acordo com a pressão das suas mãos, vai fazendo pescocinho, bujudo ou não bujudo. E de repente o barro se amassou na mão do oleiro e o oleiro, de maneira carinhosa, amorosa, com paciência, ele retoma o feitio do barro, o feitio do vaso e torna a fazer novamente o vaso. E Deus fala para Jeremias depois, se você continuar lendo, olha, da mesma maneira que o oleiro refez o barro, eu refarei Israel. Refaço porque amo. Mas eu vi outra coisa muito importante também, que é o fato de Jeremias ter se disponibilizado a ir aprender, a ir olhar, parar, observar o trabalho do oleiro. Se nós queremos aprender, se nós entendemos que Deus age em nossas vidas, dia após dia, minuto após minuto, e quando Deus age, nós não ficamos da mesma forma, nós modificamos. Se você pretende fazer isso, é necessário que você pare e tome a decisão de fazer isso. Você precisa descer. É interessante que fala, desce a casa do oleiro. Esse descer para mim é muito enigmático. Porque esse descer significa você descer da sua plataforma, do seu local de achar que você sabe de tudo já. Que você detém o controle de todas as coisas. Que você é dono de si, que você é dono das suas ações. Você precisa descer desse sapato alto, você precisa ir lá embaixo, na sua humildade, e ouvir e observar o que Deus quer mostrar para você. Eu preciso fazer isso. Das minhas conclusões, eu tenho mudado muito das coisas que eu pensava ser corretas, eu tenho mudado, eu tenho aprendido, e eu louvo a Deus que Deus tem permitido que eu possa entender e aprender coisas novas. Eu louvo a Deus que existem pessoas disponíveis para ensinar, para me ensinar coisas novas, e não é demérito nenhum dizer que, olha, eu entendia de maneira errada, eu não conseguia ter total compreensão disso. Olha, eu estou pensando diferente agora. Olha, a maneira como você falou, da maneira como você me mostrou, olha, da maneira como Deus me mostrou em algo, em um acontecimento, talvez num nascer do sol, ou talvez num pôr do sol, ou numa viagem, ou a observar o mar, olha, eu tive um entendimento, eu tive um insight diferente. Não é demérito nenhum, Deus se agrada disso. Porque Ele quer que você desça à casa do oleiro, Ele quer que você pare e observe, para que você aprenda. Então todo tempo é tempo. Não é porque é novo, nem porque ele é velho. Sempre brinco com o pastor André, dizendo, pastor André, aquele ditado de que papagaio velho não aprende a falar é mentira, porque eu estou aprendendo um monte de coisa bonita e nova aí, viu? Papagaio está aprendendo a falar, estou quebrando esse ditado aí. Deus renova os caminhos, amplia a visão e ensina no tempo certo. Deus ensina no tempo certo. Quem mantém o coração aberto descobre que aprender é crescer, é seguir adiante, é um ato de fé, e que o novo também faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Afinal, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Louvado seja Deus, que se renova a cada manhã. E junto com essas misericórdias do Senhor, eu me renovo também.
maneira de eu pensar, de eu entender, de eu agir, de eu ver as coisas. A humildade começa quando reconhecemos que não sabemos tudo e que precisamos ouvir a Deus. Jeremias, os teólogos dizem que provavelmente Jeremias tinha 30 anos naquela época. Sua juventude tardia. E Jeremias poderia dizer que já sabia de todas as coisas, mas ele foi humilde o suficiente para descer lá e ficar observando, calado, vendo o que estava acontecendo, para depois ouvir o que o Senhor queria falar para ele. É necessário termos humildade. É preciso estar com o coração sempre disponível ao aprendizado e à mudança. Meu irmão, minha irmã, querido, você que está nos assistindo pela internet, nós precisamos estar disponíveis para a mudança. Deus quer fazer algo novo em nossa vida, na sua vida. E para isso, você precisa estar disposto a mudar. Jogue, sabe aquelas malas cheias de bugiganga velha que a gente acreditava? Jogue fora isso. Se coloque de mala vazia na presença do Senhor e deixe que Ele coloque coisas novas nas suas malas. Porque eu tenho certeza que serão coisas maravilhosas e transformadoras. Ouvir Deus é mais do que escutar palavras. É aceitar ser guiado, corrigido e moldado por sua vontade. É estar na escuta humilde de que nasce a verdadeira sabedoria. Escute. Tire conclusões. Cheque. Confronte. Pergunte. Mas não interrompa a possibilidade de crescimento que Deus nos dá a todo momento, a todo dia. Porque, no fundo, o que Deus quer é que nós continuemos na caminhada e que nessa caminhada nós sejamos lapidados. Para que quando chegar aquele dia, eu não sei quando vai ser e como que vai ser, nós possamos estar todos juntos. Mas enquanto não chegar aquele dia, enquanto nós não atravessarmos o Jordão, vamos estar juntos aqui, disponíveis para Deus, disponíveis para aquele que está ao nosso lado, sendo instrumentos, ferramentas, para que aconteça aquilo que nós temos como princípio maior na nossa comunidade, não é, César? Que é proporcionar um ambiente onde as pessoas possam ter um encontro com o Pai. Porque se nós não nos deixarmos mudar por Deus, se nós não nos deixarmos ser lapidados por Ele, isso só acontece quando nós nos colocamos na condição de aprender o novo. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, nós não vamos ser pedras pontiagudas de tropeço. E não vamos permitir, não vamos conseguir ter esse ambiente onde pessoas e nós mesmos vamos ter encontros com o Senhor. A vida consiste num aprender constante. Todo dia, todo momento, aprendendo coisas novas, sendo lapidados por Deus. Sem esse processo, ficamos presos à estagnação. E a própria vida perde movimento e sentido. Se nós não aprendemos coisas novas, queridos e queridas, perde sentido a vida. Desligue a luz e vá deitar, porque perdeu o sentido de tudo. Aprender é crescer, é permitir que Deus nos conduza a novos entendimentos.
que nós amadurecemos nossa fé e o nosso propósito. E quando nós abrimos para o aprendizado, caminhamos em direção ao plano de Deus, aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. E digo, olha, fechar-se ao aprendizado traz risco para a nossa vida espiritual. Quando nós nos fechamos para o aprendizado, estamos correndo riscos para a nossa fé e para a nossa vida espiritual. Interessante que Jesus, lá em Mateus, vou ver aqui. Mateus capítulo 6. Capítulo 6, versículo 25. Tem aquela passagem linda, maravilhosa, que Jesus, conversando, fala assim, olha, vocês precisam aprender, vocês precisam ser pessoas ensináveis, vocês precisam observar as coisas, para não ficar se preocupando tanto com o que se come, com o que se veste. E aí Jesus propõe um processo de aprendizado, de mudança de rota, de mudança de entendimento, de colocar coisas novas dentro de si, de jogar o que está velho, aquilo que eu pensava que estava correto e não está. Ele está propondo colocar coisas novas. E ele diz, olha, portanto, o versículo 25 diz assim, portanto lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, aí vem maravilhoso, né? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Depois, Jesus falou, se Deus alimenta as aves do céu, como não vai alimentar vocês, que são filhos queridos dele? Aí, mais para frente, ele vai assim, olha lá os lírios do campo. Se você continuar o texto, vai estar escrito, olha os lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, com todo o dinheiro que tinha, conseguiu se vestir com um tecido de fineza, igual a esses lírios. E se Deus cuida dos lírios, que vai ser erva, um dia vai queimar, vai secar, não vai cuidar de vocês também? O que Jesus está mostrando para nós aqui, além da providência divina nas nossas vidas, nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, beber, porque o Senhor mesmo vai arrumar um jeito, não que Ele vai fazer cair maná do chão, mas Ele vai prover de alguma maneira, vai aparecer emprego, vai aparecer alguma coisa que vai fazer com que o pão esteja na sua mesa, porque você é filho amado de Deus. Ele vai ter roupa para você, porque você é filho amado, a filha amada de Deus. Mas além de tudo isso, Deus está dizendo, Jesus Cristo está dizendo para nós, aprenda com a natureza, obra das mãos do Senhor, Criador de todas as coisas. Ela nos ensina, aprenda com elas. É o que nós precisamos fazer, é aprender. É aprender. Quando nós nos fechamos para esse aprendizado, queridos, estamos sujeitos a uma estagnação interior. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer. A mente endurece, o coração se fecha e a vida perde o movimento. Passamos a repetir padrões antigos, mesmo quando já não fazem mais sentido. Sabe aquele pessoal que olha, não, foi feito assim, eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, é assim que tem, esse é o correto, não é diferente não. Não, querido, tem que fazer, isso aqui não tem problema nenhum, pode tirar isso daqui, colocar ali, não pode mexer não, porque isso aqui tem 30 anos que esse negócio está aqui, não pode tirar não. Ter uma vida ensinável
mutante. É uma vida mutante. Porque a cada dia nós estaremos diferentes, porque estaremos tendo novas experiências com Deus. E não se engane, cada experiência que temos com o Senhor, nos tornamos diferentes e melhores. Amanhã, eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Essa é a ideia. Mas para que possamos ser assim, nós precisamos nos colocar na mão do oleiro para continuarmos aprendendo. E aí, meus irmãos, eu não canso de falar isso. Essa caminhada, caminharemos todos juntos, entendendo um ao outro, crescendo e nos modificando conforme a vontade do Senhor. Para que, aí sim, naquele dia, nós possamos atravessar o Jordão e estaremos todos juntos na presença do Deus Todo-Poderoso. E naquele lugar, a Bíblia nos fala, eu não sei como é que vai ser, quando vai ser, mas eu quero estar lá com o meu Senhor. Um lugar onde não vai haver choro, tristeza, diferenças, onde não vai precisar, a Bíblia nos fala, não vai precisar mais a luz do sol, porque a luz do próprio Deus nos iluminará lá. E ali nós cantaremos louvores na presença do nosso Deus para todo sempre. Mas enquanto isso não chegar, precisamos estar disponíveis e aptos a aprender a cada dia, a renovar os nossos pensamentos, transformando-nos, para que possamos ter ideia, pouquinho, daquilo que vai ser lá naquele dia maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, que Ele seja misericordioso conosco, que Ele ainda nos dê oportunidades de aprender, de mudar a maneira de entendermos as coisas. Que Ele coloque pessoas prontas e disponíveis para nos ensinar. Que nós tenhamos a oportunidade de ouvir. Que nós sejamos pessoas que possam ensinar outras pessoas também. Que possamos estar abertos àquilo que o Senhor nos mostra a cada dia, através de pessoas, através de coisas da natureza, através de experiências, que o Senhor nos dê essa oportunidade. Que nós possamos estar disponíveis e com os nossos olhos abertos para isso. Que o Senhor nos abençoe.